Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus renove as suas forças, renove a sua esperança e te dê força e sabedoria para tomar as melhores decisões. Nesta manhã eu quero trazer uma mensagem de reflexão para a sua vida, uma mensagem que, se você colocar em prática, vai fazer toda a mudança necessária e você ficará mais próximo de Deus a partir de hoje. E depois nós vamos fazer uma oração e nós vamos encerrar essa oração tomando posse do milagre, tomando posse das promessas de Deus para a nossa vida. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Todos os dias da semana eu tenho colocado a oração da manhã e à noite, às 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração para você dormir em paz e para confortar o seu coração. Eu tenho visto que muitas pessoas, elas fazem as suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. E para muitas delas, e talvez para você mesmo, o que vale na hora da escolha é aquele prazer imediato que você sente, aquela sensação boa, mas depois vem o sentimento de culpa, o sentimento de que você poderia ter se saído melhor diante dessa tentação, diante dessa provação. Eu costumo dizer que o perigo de se tomar decisões erradas constantemente é não suportar as consequências que vêm depois. Tem muitas pessoas que simplesmente não suportam mais colher os frutos amargos daquilo que elas plantaram. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos ajude a tomar as melhores decisões. Nós sabemos que o inimigo é aquele que faz a gente cair nas tentações, aquele que faz tomar decisões erradas. É lógico que nós é que decidimos, mas ele nos incentiva, ele sopra pensamentos na nossa mente, ele coloca tentações no nosso caminho. Então é muito importante nós sabermos de uma coisa: o diabo nunca vai mostrar que o pecado é algo ruim, é algo que vai nos afastar de Deus. Pelo contrário, ele vai trazer sempre uma imagem positiva do pecado. E ele vai esconder quais são as verdadeiras consequências: a angústia, a perda, a tristeza, a mágoa e tantas coisas ruins. E foi exatamente isso que aconteceu quando Davi ele estava caminhando no terraço do seu palácio, e a Bíblia conta que ele viu uma mulher tomando banho. Era uma mulher muito bonita, uma mulher que chamou a atenção dele, e Satanás se aproveitou daquele momento de fraqueza do rei de Israel para mostrar a Davi o quanto seria bom se ele tivesse aquela mulher, se ele pudesse se deitar com ela, e foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia conta que Davi, ele fez de tudo para que o marido daquela mulher, ele fosse morto na batalha, e então assim que aconteceu isso, Davi se deitou com aquela mulher, e ele cedeu às investidas do inimigo, mesmo depois de ter recebido uma promessa maravilhosa de Deus para a vida dele. Então nós vamos ler agora uma passagem de 2 Samuel, capítulo 7. Olha o que o Senhor havia dito para Davi. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha que promessa, irmãos. Em outras palavras, Deus estava falando para Davi: Davi, meu filho, ande comigo e eu vou abençoar você, a sua casa, o seu reino. Tudo vai dar certo e você vai ser muito feliz. E a mesma coisa o Senhor ele promete para mim e para você. Ele prometeu nos abençoar e cuidar de todas as áreas da nossa vida. Mas assim como Davi, muitas vezes nós nos esquecemos da palavra do Senhor quando o pecado se apresenta na nossa frente de uma forma sedutora e irresistível. Mas acontece, irmãos, que a bênção de Deus não é algo incondicional. Deus espera de nós uma obediência. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, saiba que a bênção de Deus, ela não nos protege das consequências das escolhas erradas que nós fazemos, e nós sempre vamos colher aquilo que plantamos. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia conta que aquela mulher que era casada, chamada Batseba, ela engravidou, mas o fruto daquele relacionamento extraconjugal morreu poucos dias depois de nascer. Além disso, o reino de Davi, ele sofreu graves consequências por causa daquilo. Agora imagine se Davi tivesse feito uma escolha diferente, quando ele viu aquela mulher casada se banhando no rio. Ele poderia ter pecado em pensamento, e isso seria pecado da mesma forma, mas não teria as consequências que teve. O marido daquela mulher não teria sido morto, uma família não seria destruída, e também aquele filho, aquele menino, não teria morrido também.
Ou seja, isso mudaria o rumo da história de Davi. Ele não teria se tornado um assassino, um mentiroso, e o seu reino não teria sido abalado como ele foi. Porque depois desses pecados que Davi cometeu, a sua própria família se levantou contra ele, houve briga na família, houve tanta destruição. E por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. Saiba que a sua vida pode ser muito melhor se você ignorar a voz do inimigo e você tomar a decisão certa, mesmo que seja difícil. Carregar a nossa cruz é a coisa mais difícil na vida de uma pessoa, mas vale a pena porque existe a esperança da ressurreição. Existe uma promessa na Bíblia que diz que se nós perseverarmos na provação, na tentação, Deus nos dará a coroa da vitória. Então, por mais que o pecado seja tentador, por mais que ele seja prazeroso aos seus olhos, você ainda tem o poder da escolha. Você pode virar as costas para o pecado ou você pode ceder a ele. Você não é obrigado a fazer nada, então não deixe nenhuma pessoa te escravizar, nenhuma pessoa te humilhar, nenhuma pessoa zombar de você, porque você decidiu trilhar os caminhos de Deus. Jesus disse que quem quiser segui-lo para valer, com firmeza, será perseguido. Então não se assuste quando vêm as lutas, porque na verdade é você que está indo na contramão e você que está andando no caminho certo. Então as outras pessoas, elas podem se levantar, mas Deus vai estar com você e Deus não vai deixar você tropeçar. Deus vai ser o teu guarda, aquele que te protege, aquele que te guia, aquele que te abençoa. Mas se você começar a tomar decisões erradas dia após dia, infelizmente os frutos amargos virão. E talvez muitos de vocês agora estão sofrendo porque plantaram coisas ruins lá atrás e infelizmente muitas delas serão carregadas para a vida toda. Mas saiba que se você se arrepender, Deus não somente te perdoa, mas Ele promete endireitar os seus caminhos. Ele promete fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. E eu já vi muitos casos de restauração de casamento, restauração do relacionamento de pais com os filhos, filhos que foram gerados no pecado. Deus abençoou, Deus tornou aquilo que era sinal de choro, de lamentação, em algo alegre, em algo abençoado. Mas tudo começou quando alguém se arrependeu e a pessoa se voltou para o Senhor. Por isso eu quero ler com você a oração que Davi fez quando ele estava arrependido. Está lá no Salmo 51, o versículo 1 ao versículo 3. Olha o que está escrito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o pecado sempre me persegue. Glória a Deus. Meu querido, nós vamos orar agora. Nós vamos pedir também a misericórdia de Deus. E é interessante que Davi, ele reconheceu que era ele mesmo que estava pecando, ele mesmo que era mau, que guardou maldade no seu coração. Ele sabia que Deus era misericordioso e por isso Davi, ele não pensou duas vezes em se voltar para a presença de Deus. Então, meus irmãos, não vamos acreditar mais nas mentiras do diabo, de que nós não seremos perdoados, que Deus não pode fazer nada na nossa vida, de que nós já estamos condenados. É o diabo quem está condenado. Ele já está com a derrota decretada, mas nós temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o príncipe da paz, aquele que venceu a morte e ressuscitou, e agora promete a salvação, a cura e o perdão para todos aqueles que se reconhecem pecadores e que precisam da misericórdia dele. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você agora e você vai orar junto comigo também, tá bom? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesse dia para Te agradecer pela nossa vida, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui agora orando comigo, meu Pai. Oh Deus, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama das Tuas bênçãos, meu Pai, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do seu agir. Oh, meu Pai, que nesse dia essa pessoa venha decidir caminhar ao seu lado em todo o tempo, seguir os Teus caminhos, meu Pai, porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não há nada que o Senhor nos peça que seja difícil demais, ou, meu Pai, que seja impossível. Tudo que o Senhor nos pede é porque o Senhor tem algo muito melhor para nos dar lá na frente.
Então, meu Pai, nos ajude a romper com esse namoro que não é da Tua vontade. Que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa que não vem do Senhor para nós, toda má influência, toda pessoa que nos atrapalha, que nos coloca para baixo ou que não nos deixa servir ao Senhor. Oh Deus, que o Senhor nos ajude a olhar para frente, a olhar para Jesus, sem nos desviarmos para a esquerda e nem para a direita, para que a gente não venha tropeçar nas armadilhas que o inimigo tem colocado no nosso caminho. Nos ajude, Senhor, a matar a nossa carne. Senhor, cura os nossos olhos para que a gente venha olhar as pessoas com boa intenção, que os nossos olhos sejam luz para que todo o nosso corpo também seja luz, como disse Jesus. Oh, meu Pai, purifica também a nossa mente. Quantas vezes, ó Deus, nós cobiçamos as coisas do mundo, cobiçamos também aquela mulher, as mulheres cobiçam os homens. Oh, meu Pai, às vezes é tão difícil, porque muitas vezes nós estamos frustrados e queremos sentir um prazer na alma, queremos sentir um descanso, um refrigério, mas muitas vezes em algo que não agrada ao Senhor. Por isso, meu Pai, que o nosso refúgio a partir de hoje não seja a bebida, não seja os vícios, não seja a prostituição, mas seja a Tua presença, Senhor. Nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, nos livra das armadilhas de Satanás contra nós. Oh Deus, que nós venhamos conseguir andar na Tua presença em santidade e que essas orações que temos feito aqui, Pai, o Senhor venha ouvir cada uma delas. E que o Senhor nos fortaleça diariamente, meu Pai, através da Tua palavra, através das orações. Senhor, eu creio que cada pessoa que está orando comigo agora, eles não querem mais viver dessa maneira, meu Pai. Eles não querem viver os falsos prazeres e as vantagens que o pecado aparentemente traz. Senhor, livra-nos, Senhor, dos ganhos ilícitos, dos negócios que a gente fecha, que não são corretos, que não são honestos. Livra-nos, Senhor, de toda forma de pecado. E que a cada dia nós venhamos fazer escolhas corretas e venhamos colher os frutos bons. E se houver alguém aqui, meu Pai, que está ouvindo esta oração, que tomou decisões erradas lá atrás e hoje sofre com as escolhas, com as consequências, Senhor, ajuda essa pessoa a se perdoar, porque se o próprio Senhor perdoa ela, quem somos nós, meu Pai, para não nos perdoarmos? Então, Senhor, nos ajude a nos livrar desse sentimento de culpa, esse sentimento de derrota. Senhor, o Senhor tem algo novo para nós a cada dia e que nós possamos andar de cabeça erguida, porque o Senhor nos ama, o Senhor já nos perdoou e o Senhor já provou o seu amor ao enviar o Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente,
Será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.